Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática do canal Matemática para Vestibular. Nossa aula vai tratar do assunto regra de 3 simples. Professor, o que vem a ser regra de 3 simples? Bom, primeiro, regra de 3 é uma parte da matemática onde nós vamos resolver problemas. A regra de 3 simples é quando nós vamos fazer a relação de proporcionalidade de apenas duas grandezas, tá? Você tem duas grandezas sendo relacionadas no problema, então o problema é de regra de 3 simples. Quando você tiver acima de duas grandezas, aí o problema já é de regra de 3 composta. A regra de 3 simples, existem dois métodos de solução. E eu vou fazer aqui pelos dois métodos. Tá? O primeiro método é o método direto. Só que aí eu quero fazer uma observação sobre este método direto. Tá? O método direto ele é utilizado em problemas de números fáceis de trabalhar, como esse problema nosso aqui, tá? Então, o método direto ele é mais utilizado quando você tem números mais fáceis de trabalhar. Agora, quando você tem números um pouco mais complicados de se trabalhar com eles, o ideal é você trabalhar com o segundo método que eu vou fazer depois, que é o redução a uma unidade. Então vamos começar pelo método direto. Temos aqui um problema que diz assim: uma firma de engenharia asfaltou uma estrada de 36 quilômetros em 14 dias. Quantos dias seriam necessários para a mesma firma asfaltar uma estrada de 54 quilômetros? Então veja que nós temos aqui duas grandezas. A grandeza dos quilômetros e a grandeza dos dias. Tranquilo? Então o problema diz assim: 36 quilômetros são asfaltados em 14 dias. 54 quilômetros serão asfaltados em quantos dias? Não sei. Vou chamar de X. Beleza? Então agora nós vamos fazer aqui a nossa relação de proporcionalidade entre essas duas grandezas, quilômetro e dias. Então, traduzindo para um português mais claro, o que nós vamos fazer aqui é verificar se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Então vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Ou quando uma diminui, a outra também diminui. Grandezas inversamente proporcionais é quando uma aumenta, a outra diminui. Beleza? Então vamos lá. 36 quilômetros são asfaltados em 14 dias. Agora vai aumentar o quilômetro, tá? Aumentou o tamanho da estrada, isso significa que precisará de mais dias para se concluir o trabalho. Então essas grandezas aqui elas são diretamente proporcionais. Então já que elas são diretamente proporcionais, basta colocarmos assim, ó, 36 está para 54, assim como 14 está para x. Olha, essa fração aqui, 36 e 54, dá para a gente dividir ela por 9. Então vamos colocar aqui o 9. Tá?
E aí vai ficar assim, ó, 36 dividido por 9 vai dar 4 e 54 dividido por 9 vai dar 6. Tranquilo? Então ficou assim. Aí 4 e 6 ainda dá para a gente dividir por 2. Então vamos dividir por 2, que vai dar 2/3. Beleza? Então agora não tem mais como a gente dividir nada aí. Então o que que nós vamos fazer? A multiplicação cruzada, assim. Então vai ficar 2 vezes x, 2x igual 14 vezes 3, que isso daí vai dar 3 vezes 4, 12, sobe 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Aí agora é só fazer a metade de 42, que vai dar 21 dias. Tranquilo? Então, quantos dias serão necessários para a mesma firma asfaltar a estrada de 54 km? 21 dias. Beleza? Então, aqui foi feito pelo método direto. Agora eu vou fazê-lo pelo método de redução a uma unidade. Vem comigo aí. Bom, vamos agora para fazer a redução a uma unidade. O problema é o mesmo problema do início da aula, tá? Só que agora eu vou resolvê-lo por redução a uma unidade. Então, nós já sabemos que essas grandezas elas são diretamente proporcionais, por isso que eu já deixei aqui no esquema. Então, vamos partir logo para a solução da questão. 36 quilômetros são asfaltados em 14 dias. E 1 quilômetro? Vamos botar aqui. E 1 quilômetro seria asfaltado em quantos dias? Bom, vamos lá. Antes era 36, agora é 1. Ou seja, se eu sair de 36 para 1, é porque eu dividi por 36. Então, como são grandezas diretamente proporcionais, eu preciso também dividir por 36, o 14. Então, vai dar 14 dividido por 36. Agora, eu quero saber quantos dias eu vou precisar para asfaltar 54 quilômetros. Então, eu vou sair de 1 quilômetro para 54 quilômetros. Isso significa que eu multipliquei, por 54. Então, se eu multipliquei por 54 isso aqui, aqui também eu preciso multiplicar por 54. Então, o x vai ficar assim, ó, x igual a 14 sobre 36 vezes 54. Aí, 54 e 36 dá para dividir por 9. Vai dar 6 em cima e 4 embaixo. Aí agora é só fazer 14 vezes 6, que vai dar 84, dividido por 4, que vai dar 21 dias. Beleza? Olha, fica aqui uma opinião dada aqui por mim, que sou professor. Eu considero a redução a uma unidade o melhor método de resolução para regras de 3, tá? Porque esse método de redução a uma unidade, ele pode ser aplicado em qualquer caso sobre regras de 3. Beleza? Então vamos para a próxima questão aí. Vamos aí para a segunda questão da aula, que diz assim o seu enunciado. Se 3 torneiras conseguem encher um tanque em 2 horas, quanto tempo demorará para esse tanque encher quando uma das torneiras não for aberta?
Então temos aqui duas grandezas envolvidas. Torneiras, vamos colocar aqui, torneiras e o tempo, né? O tempo em horas. Ok. Então eu tenho 3 torneiras que vai encher o tanque em 2 horas. Ele quer saber quanto tempo vai levar para que esse tanque seja cheio quando uma das torneiras não for aberta. Então vamos lá, quantas torneiras nós temos? Não são 3? Então se eu vou deixar de abrir uma, eu passo a ter 2 torneiras, certo? Eu deixo de abrir uma, fico só com 2, beleza? Então vamos lá. O que está acontecendo com o número de torneiras? Está diminuindo, correto? Antes eram 3, agora é 2. Se diminui o número de torneiras, significa que vai se levar bem mais tempo para encher esse tanque. Então essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Beleza? Então vamos lá. Se eu tenho 3 torneiras que enchem em 2 horas, uma torneira vai encher em quanto tempo? Então vamos lá. Veja que eu saí do 3 para o 1. Isso significa que eu dividi o 3 por 3. Beleza? Então se eu dividir as torneiras por 3, as horas eu preciso multiplicar por 3. Por que eu tenho que multiplicar por 3, professor? Porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, se eu aqui divido por 3, aqui eu devo multiplicar por 3. Então, 3 torneiras enchem um tanque em 2 horas, uma torneira vai encher em 6 horas. Beleza? Agora eu quero saber, 2 torneiras vão encher o tanque em quanto tempo? Então veja que de 1 foi para 2. Isso significa que eu multipliquei por 2. Então aqui eu preciso dividir por 2. Então esse x vai ser igual a 6 dividido por 2, que vai dar 3 horas. Tranquilo? Então, 2 torneiras vão encher esse tanque em 3 horas. Beleza? Então vamos para a próxima questão aí. Terceira questão da aula diz assim o seu enunciado. Suponhamos que eu aplique R$6.000 na caderneta de poupança e no mesmo dia meu amigo Romário aplique R$9.000. Se no fim de um mês meu saldo for de R$6.048, qual será o saldo do Romário? Então vamos lá, nós temos aqui duas grandezas. A primeira eu vou colocar aqui, ó, aplicação. E a segunda é o saldo em um mês. Tranquilo? Beleza. Então, eu apliquei R$6.000 e o Romário aplicou R$9.000. Em um mês, eu tive um saldo de R$6.048 e eu quero saber qual vai ser o do Romário. Então, vejam que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, porque a aplicação ela aumentou. Poxa, e como poupança ela sempre rende juros, quanto maior for o valor da aplicação, maior será o saldo ao final do mês. Então essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Então vamos lá. R$6.000 em um mês rendeu R$6.048.
E R$1 vai render quanto? Bom, se eu sair de R$6.000 para R$1, foi porque eu dividi 6.000 por 6.000, correto? Então significa que eu preciso também dividir isso daqui, ó, por 6.000. Então vai ficar assim, ó, 6.048 dividido por 6.000. Beleza? Então agora eu tenho R$1. R$1 aplicado vai gerar 6.048 dividido por 6.000. E 9.000? Bom, de 1 para 9.000 significa que eu multipliquei por 9.000. Então aqui eu preciso também, vamos botar aqui, né? Multiplicar por 9.000. Então esse x aqui vai dar 6.048 dividido por 6.000 vezes 9.000. Aí veja que aqui, ó, 3 zeros cancela com 3 zeros. Então, sobrou o quê? X igual a 6.048 dividido por 6 vezes 9. E 9 e 6 dá para dividir por 3. Aqui vai dar 2 e aqui em cima vai dar 3. Beleza? Então agora é só fazer aqui, ó. Qual é a metade de 6.048? Vai dar 3.024 vezes 3. Então vai dar 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3 dá 9. Então, o saldo do Romário ao final de um mês vai ser de R$ 9.072. Então, colocando aqui a resposta, o saldo do Romário vai ser de R$ 9.072. Tranquilo? Belezinha? Então, não perde o foco da aula não, que nós vamos resolver a nossa última questão da aula. Vem comigo aí. Se liga aí, estudante. Quarta e última questão da aula que diz assim: viajando de carro a uma velocidade média de 60 km por hora, consigo ir da cidade A para B em 2 horas e 40 minutos. Qual deve ser a minha velocidade média para que eu percorra a mesma rota em 2 horas? Então temos aqui as duas grandezas, que é velocidade e tempo. Beleza? Então vamos lá, com uma velocidade de 60 km por hora, eu consigo ir da cidade A para a cidade B num tempo de 2 horas e 40 minutos. Só que eu não posso trabalhar com tempo quebrado, então vamos converter isso daí para minutos. 2 horas são 120 minutos, que somado com 40 vai dar 160 minutos. Então eu vou da cidade A para a cidade B a uma velocidade de 60 km por hora, num tempo de 160 minutos. Qual vai ser a minha velocidade para eu ir da cidade A para a cidade B num tempo de 2 horas, que são 120 minutos? Então veja que o tempo passou de 160 minutos para 120 minutos. Isso significa que o tempo ele está diminuindo. Olha, se o tempo está diminuindo, significa que eu estou indo mais rápido. Então a minha velocidade está aumentando. Essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Aí vamos lá. 160 minutos eu estou numa velocidade de 60 km por hora. E 1 minuto eu vou estar com que velocidade? Veja que de 160 minutos para 1 minuto foi porque eu dividi os 160 por 160. Beleza?
Logo, esses 60 aqui, ó, eu vou ter que multiplicá-lo por 160. Por que eu tenho que multiplicar, professor? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, se aqui eu estou dividindo por 160, então aqui eu sou obrigado a multiplicar por 160. Então, 60 vezes 160 vai dar 9.600 km por hora. Tá? Com uma velocidade de 60 km por hora, eu faço o trajeto em 160 minutos. 1 minuto eu vou fazer com uma velocidade de 9.600 km por hora. Bom, agora de 1 minuto para 120 minutos, isso significa que eu multipliquei esse 1 por 120. Então aqui, ó, eu devo dividir 9.600 por 120. Então o meu x aqui vai ser igual a 9.600 dividido por 120. Um zero em cima com um zero embaixo a gente cancela, tá? Então vai ficar 96 dividido por 12 dá 8, mais o zerinho ali, 80 km por hora. Então, para eu percorrer o mesmo trajeto, só que em 2 horas, eu vou precisar estar numa velocidade de 80 km por hora. Beleza? Então, ó, ficou aqui mais uma aula de matemática do nosso canal aí, o Matemática para Vestibular. E aí, se você gostou da aula, pô, taca o dedo aí no gostei, no joinha, dá aquele joinha maneiro aí pro vídeo, para poder o YouTube aqui tá sempre dando essa moral pro nosso canal. Ah, inscreva-se também no nosso canal, porque você se inscrevendo no nosso canal, todas as vezes que eu postar uma aula nova aqui, você vai estar já sendo notificado, tá? E você vai ser um dos primeiros a saber que já tem aula nova no canal. Beleza? Então espero de coração que você tenha gostado e espero revê-lo nas nossas próximas aulas de matemática. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.